Justiça Federal em Minas Gerais absolve Adélio Bispo e converte a prisão preventiva dele em internação provisória. Ele atacou com uma faca o então candidato à presidência, Jair Bolsonaro. Acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal pode acelerar o fim de quase 1 milhão de processos sobre perdas com planos econômicos. Na Bahia, futuros profissionais aprendem mais sobre seus direitos e deveres no mercado de trabalho. Quanto mais eles souberem sobre seus direitos, melhor eles conseguirão se desempenhar, ter acesso, não serem explorados. E ainda, cinemas não podem impedir cliente de entrar em sala de exibição com lanches comprados fora da lanchonete do estabelecimento. Olá, boa noite. Há pouco, a Justiça Federal em Minas expediu a sentença de Adélio Bispo. Ele atacou com uma faca o então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Repórter Carla Lucena tem os detalhes dessa decisão. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. Essa foi uma decisão do juiz Bruno Savino. Ele é da 3ª Vara Federal de Juiz de Fora. Ele hoje, então, expediu a sentença de Adélio Bispo, autor da facada em Jair Bolsonaro, e decidiu converter a prisão preventiva dele em internação por tempo indeterminado. E olha só, neste caso foi aplicado um termo jurídico chamado absolvição imprópria. E nesses casos, a pessoa ela não pode ser condenada. No caso de Adélio, ficou constatado que ele é inimputável e não pode ser punido por sofrer doenças mentais. O ataque ao então candidato Jair Bolsonaro aconteceu em 6 de setembro do ano passado, durante um ato de campanha dele na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Adélio Bispo ele chegou a ser preso no mesmo dia e, segundo informações da polícia, ele confessou ter dado a facada em Bolsonaro. E, William, uma última informação: apesar dessa decisão, Adélio Bispo vai seguir preso no Presídio Federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. É com você. Obrigado, Carla. 3 décadas de litígio e quase 1 milhão de processos na Justiça sobre perdas com planos econômicos. Mas um acordo validado pelo Supremo pode acelerar o fim desses conflitos. Essa maquininha marcou uma fase econômica do Brasil em que os preços disparavam em questão de horas. Era a inflação galopante, chegava a 100% ao mês. Coitado do consumidor, o salário não dava conta de tantos reajustes e o poder de compra diminuía. O símbolo dessa luta dos brasileiros, o dragão inflacionário, o inimigo do bolso. Funcionário público há 44 anos, Devalde lembra muito bem essa fase. Quando o pessoal chegaram no trabalho, muitos chegaram, principalmente aquelas pessoas que tinham dinheiro na conta ouro, lógico, eles ficaram indignados, chutando as paredes, cambal, confiscaram meu dinheiro. Recém-casado na época e com um filho bebê, ele queria dar mais conforto para a família. Mas as reservas que tinha foram confiscadas. Para tentar combater a hiperinflação, diferentes governos adotaram medidas radicais. Planos econômicos bloquearam dinheiro. Não houve aviso e todo mundo foi pego de surpresa. Planos Bresser em 1987, Verão em 89 e Collor II em 1991. O que eles têm em comum? O governo pretendia diminuir a quantidade de moeda no país para derrubar a inflação. Para isso, congelou preços, aluguéis, salários, reteve ativos financeiros, depósitos à vista, prazo, poupança e conta corrente. Também criou uma forma de correção monetária que prejudicou bastante os poupadores, com índices abaixo da inflação da época. Todo novo plano, com essa tentativa de diminuição da quantidade de moeda, quantidade de dinheiro circulando na economia para forçar essa inflação para baixo, criava um novo indexador, que era menor do que o indexador vigente, que era a inflação. Então, veja, a gente estava esperando uma correção de 20%, o governo criava uma indexação de 10% e a gente perdia esses 10%. Tá, e os poupadores terem ajuizado vários processos. Já são quase 30 anos de brigas na justiça contra os bancos. Quem entrou com ações individuais ou coletivas até 31 de dezembro de 2016 pode aderir a um acordo validado pelo Supremo Tribunal Federal em março de 2018.
Um ano depois dessa decisão do STF, 80%, incluindo herdeiros dos poupadores, ainda não receberam o dinheiro que perderam com os planos. Segundo as associações de defesa dos poupadores, uma das dificuldades está no sistema digital, criado exclusivamente para atender os beneficiados. A adesão é feita pela internet, acessando esse portal. Os bancos precisam validar as informações e os beneficiados reclamam que a resposta é lenta. Ao todo, a compensação deve injetar 12 bilhões de reais na economia. Segundo a Federação Brasileira dos Bancos, até metade de abril deste ano, 150.579 poupadores haviam se cadastrado na plataforma. Desse total, 31.602 receberam os valores devidos. 11.332 estavam em análise pelos bancos. Na Paraíba, o Tribunal de Justiça apresentou os resultados de 100 dias de gestão da Diretoria de Tecnologia da Informação. Uma análise das primeiras ações e boas práticas realizadas pela DITEC, Diretoria de Tecnologia da Informação do TJPB, nos primeiros 100 dias de gestão, foram apresentadas durante uma reunião realizada no Pleno do Tribunal. Participaram do encontro servidores e colaboradores das 4 gerências do setor: atendimento, desenvolvimento de TI, sistemas e suporte. Na ocasião, o diretor de TI, José Teixeira de Carvalho Neto, apresentou a conclusão de 2 importantes projetos. A gente já tem uma série de iniciativas em execução, inclusive algumas concluídas. Mais especificamente, 2 projetos já foram executados nesse início de gestão, mais especificamente a expansão da digitalização e migração de processos para o PJE e a implantação do sistema eletrônico de execução penal unificado. Além disso, a gente tem outros 3 projetos aí em execução e mais 11 a serem priorizados. No mais, em outro foco de atenção e atuação, a gente está trabalhando para melhorar o nosso nível no Índice Nacional de Governança de TI, que é um índice usado pelo CNJ para avaliar nacionalmente o desempenho das TIs dos tribunais. Já o juiz auxiliar da presidência do TJ, Meales Melo, destacou que estas se tratam de ações carro-chefe da atual gestão, que priorizam serviços essenciais e que permitirão um melhor desempenho no gerenciamento de contratos e projetos. Realmente trazer toda a equipe, para um único time, no sentido de continuar buscando a melhoria dos serviços de tecnologia, que essa gestão do tribunal entende como sendo uma diretoria estratégica, um serviço estratégico para a atividade fim do Poder Judiciário da Paraíba. E na Bahia, estudantes da rede pública participam de um projeto onde eles aprendem mais sobre os direitos trabalhistas. Eles têm de 14 a 18 anos e já estão se preparando para o mercado de trabalho. A Stephanie faz curso técnico em administração e estagia no Tribunal de Justiça da Bahia. Vou fazer faculdade de Direito e eu vou atuar na área da família. Junto com a garota, uma turma do Centro Estadual de Educação Profissional Severino Vieira participou do programa Justiça, Trabalho e Cidadania, promovido pela Associação dos Magistrados Trabalhistas, com apoio do TRT da Bahia. Esses alunos que estão no ensino profissionalizante, eles querem ingressar logo no mercado de trabalho. Então, quanto mais eles souberem sobre seus direitos, melhor eles conseguirão se desempenhar, ter acesso, não serem explorados. Olhares atentos a tudo, um diálogo leve e descontraído sobre os direitos trabalhistas. Neste encontro, quase 300 alunos tiveram a oportunidade de tirar dúvidas com os juízes do TRT5 sobre o mercado profissional que estão para ingressar. As perguntas mais frequentes são as relativas ao tempo de serviço, realmente a formação do próprio contrato de trabalho e, claro, no interesse mais pessoal deles, no sentido do contrato do jovem aprendiz. Eu acho que ressignifica a magistratura, faz com que a magistratura seja cada vez mais humanizada, que fique próxima ao jurisdicionado, porque tem como principal objetivo levar a informação de direitos humanos com foco em direito do trabalho
para as escolas eminentemente públicas e depois os professores eles são multiplicadores e daí os estudantes também são multiplicadores na sua respectiva realidade, levam para a comunidade. Os estudantes receberam a cartilha do Trabalho Seguro e chegaram à palestra realizada no Ministério Público da Bahia com as perguntas na ponta da língua. Eu tirei uma dúvida, sim, principalmente sobre os estágios, que eu não estava entendendo muito bem como funcionava, mas com o juiz aqui eu sanei essa dúvida e agora está bem claro já. Um outro assunto também chamou a atenção dos alunos. É o trabalho infantil, que muitas pessoas acham que ainda não acontece e sim, a gente vê muita hoje em dia na rua, em praias e crianças que deixam o mundo da escola para poder ir trabalhar por conta de algumas dificuldades enfrentadas no dia a dia. Eles estão começando a trabalhar, alguns já estão passando por alguma situação de trabalho que é desconfortável para eles. E eles não entendem, então eles têm sede de saber como é que funcionaria. Então a gente tem que explicar para eles como é que realmente funciona. E esse link é feito em mão dupla, tanto dos professores para eles como deles para a gente como professores também. A seguir vamos falar do Junho Vermelho. A campanha incentiva a doação de sangue. O mês é chamado Junho Vermelho por causa dele mesmo, o sangue. A campanha nacional é para estimular a doação. A Justiça Eleitoral de São Paulo promove amanhã um mutirão para que eleitores possam fazer a biometria. O cadastro é obrigatório em 478 municípios paulistas. Nos cartórios, o atendimento será das 8 horas da manhã a 1 hora da tarde. E nos shoppings com postos de atendimento, o horário será das 10 da manhã até as 3 da tarde. Para fazer a biometria, é preciso levar um documento oficial de identificação original, comprovante de residência dos últimos 3 meses e o título, caso o eleitor tenha. A lista dos municípios e outras informações você encontra no site tre-sp.jus.br. O Junho Vermelho incentiva a doação de sangue. Como parte da campanha, instituições, prédios históricos e monumentos de todo o país são iluminados com a cor para lembrar a importância desse gesto de solidariedade. Hemocentro de Brasília, o casal Leandro e Maria Terezinha viajou 180 quilômetros para este gesto, doar sangue. A gente sempre tem que fazer o bem, né? Ajudar o próximo. E a gente quer doar medula também. Gabriela fez a doação para um conhecido. Hoje eu estou vindo doar para um veterinário que pediu ajuda, né? E o meu tipo sanguíneo é do mesmo que o dele. E aí toda vez que ele vai fazer uma quimioterapia, ele está precisando fazer uma transfusão. No Brasil, 60% dos doadores são homens e 42% jovens entre 18 e 29 anos. Esta é a primeira vez que Josué doa sangue. Por querer ajudar as pessoas também, porque é muito gratificante a gente que é estudante ajudar aquelas pessoas que necessitam. Em 2018, o Ministério da Saúde registrou quase 3,5 milhões de doações. E cerca de 2.800.000 pessoas receberam sangue. A campanha Junho Vermelho acontece no mês em que se comemora o Dia Mundial do Doador. Os especialistas tiram algumas dúvidas. Muita gente acha que deve se doar em jejum e isso é mito. A pessoa tem que vir bem alimentada, mas evitar o consumo de alimento gorduroso, leite e derivados. Outra dúvida que as pessoas têm é sobre a tatuagem, piercing. Pode doar sim, não há impedimento para quem tem tatuagem, desde que esse procedimento tenha sido feito há mais de 12 meses. Outras questões que envolvem se doar sangue, vai afinar ou engrossar o sangue, permanece tudo igual. A doação é a única forma de se conseguir sangue para quem precisa. A Constituição Federal proíbe a comercialização. O doador não pode receber nenhum dinheiro por isso. Mas o doador pode receber alguns benefícios. Existe na CLT uma disposição que o empregado ele tem direito de faltar um dia de serviço em 12 meses de trabalho para, então, a doação de sangue, doação comprovada. Então, ele tem direito de faltar um dia de serviço. O servidor público federal, civil e militar, também. Existe uma lei federal isentando-os do dia de serviço se eles usarem esse dia comprovadamente para doarem sangue. Existem outros benefícios. Cada estado tem a sua legislação específica. Para Leandro,
o mais importante é ajudar o próximo. A sensação de que estão ajudando alguém que precisa futuramente é muito bom. Enquanto faz a doação, Everton tira uma foto para a mãe. Ela está no estado da Bahia e eu estou compartilhando com ela essa foto, porque eu achei bacana a iniciativa de estar doando sangue pela primeira vez e estou compartilhando com ela esse momento aqui. A maioria das pessoas que vão ao cinema gostam de consumir algum tipo de lanche. Os estabelecimentos, inclusive, contam com lanchonetes próprias para isso. Mas atenção, o cinema não pode obrigar o cliente a consumir apenas o que é oferecido nesses locais. Cinema é sinônimo de pipoca. Mas tem gente que prefere comer outras coisas enquanto assiste um filme. Geralmente eu levo até um lanche de casa. Eu prefiro comprar fora. A gente leva de casa. E aí, o cinema pode impedir os clientes de entrarem nas salas de exibição com alimentos de fora da lanchonete do estabelecimento? Na Paraíba, uma pessoa foi impedida de entrar no cinema com esfirras. A empresa alegou que o produto era gorduroso e atrapalharia na limpeza. Mas o consumidor recorreu à justiça, que entendeu que houve abuso e ainda condenou o estabelecimento a pagar R$1.000 de indenização ao cliente. A determinação levou em conta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Em 2016, o STJ decidiu que condicionar a entrada no cinema com alimentos comprados nas próprias lanchonetes limita a liberdade de escolha do consumidor, por configurar venda casada. Outro ponto do direito do consumidor que é a liberdade de contratar. Você não pode limitar que o consumidor, além da venda casada, limite-se a adquirir produto unicamente daquele estabelecimento. Ele tem liberdade de contratar outros produtos que melhor lhe convir. Em Salvador, a exposição Um Mundo Sem Trabalho Infantil marcou o dia de combate à exploração de crianças e adolescentes. Ele está em todo lugar, muitas vezes invisível para a maior parte da população. No Brasil, o trabalho infantil já faz parte da vida de 2.400.000 crianças e adolescentes. Na Bahia, 252.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estão inseridas na realidade do trabalho infantil, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE do ano de 2016. Para conscientizar a população sobre este problema social, a exposição Um Mundo Sem Trabalho Infantil, do Tribunal Superior do Trabalho e promovida pelo TRT5, está instalada aqui, no Shopping da Bahia, por onde circulam quase 80.000 pessoas diariamente. O mundo sem o trabalho infantil seria o mundo ideal, né? Um mundo feliz, porque o trabalho infantil só causa problemas, só causa mais pobreza, só causa desgaste físico, emocional. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Brito Pereira, participou da abertura da exposição. Nós queremos o futuro das crianças. Nós sabemos que esses programas só existem porque existe a exploração das crianças por aqueles que não guardam respeito por elas. E nós sonhamos um dia sem o trabalho precoce, né? Então, nós estamos chamando a atenção para tudo isso, para os profissionais, para as empresas. A campanha é um acerto da Justiça do Trabalho e de toda a rede de proteção do combate ao trabalho infantil, que busca conscientizar a população da necessidade de se combater essa chaga social que alimenta o ciclo da pobreza. O trabalhador infantil de hoje, ele é o trabalhador escravo de amanhã. Atrás de São Paulo e Minas Gerais no ranking nacional, a situação da Bahia é preocupante. Nós somos o terceiro estado com mais de 250.000 crianças nessa exploração de mão de obra ilegal. E tudo começa pela conscientização e em seguida pela educação, que é onde a criança tem que estar. Na escola, para se educar, para buscar um futuro melhor. A ABAT apoia esse tipo de iniciativa, sem dúvida, porque aproxima a sociedade como um todo. O trabalho infantil ele deve ser combatido e incentivada a educação mesmo das crianças, para que o futuro seja melhor para elas e para toda a sociedade. O lugar de criança é na escola, o lugar de criança é brincando. A exposição segue em cartaz gratuitamente até o dia 16 de junho. Outras peças de conscientização também vão ocupar as principais estações de metrô de Salvador. Em casos de denúncia,
Disque 100. Queremos convidar você para nos acompanhar nesse evento que representa justamente o combate ao trabalho infantil. E assim estaremos trabalhando para o futuro das nossas crianças. A seguir, vamos falar sobre um grave problema: a violência contra idosos. Em 85,6%, ou seja, em mais de 8 de cada 10 casos, essa violência ocorre dentro da casa do idoso. Em 2018, o número de denúncias de violência contra idosos aumentou 13%. E, na maioria dos casos, as agressões ocorreram dentro de casa. Nem as marcas deixadas pelo tempo, nem a fragilidade natural imposta pela idade evitaram a humilhação, o constrangimento, a agressão. A violência contra os idosos no Brasil vem aumentando. Foi o que mostrou um levantamento feito pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em 85,6%, ou seja, em mais de 8 de cada 10 casos, essa violência ocorre dentro da casa do idoso. E em mais da metade dos casos, ela é cometida pelos filhos e netos das vítimas. Negligência, violência psicológica, xingamentos, hostilização, humilhação, violência patrimonial, que ocorre quando o idoso tem o salário retido e bens destituídos, e agressões físicas são as violações mais comuns sofridas pelos idosos. Esse juiz aposentado e advogado criminalista diz que o Estatuto do Idoso de 2003 é suficiente para proteger os idosos no Brasil. No entanto, é justamente a rede familiar que impõe a maior dificuldade para apurar essa violência. A própria família cuida de escamotear essa situação dessa grave que o Estatuto do Idoso faz referência, mas que a família cuida de não torná-lo efetivo, esse estatuto, em razão do grau de parentesco. Essa psicóloga concorda. São comuns casos de abandono, mesmo quando o idoso é entregue a cuidados de entidades dedicadas ao acolhimento dos mais velhos. Por isso, ela recomenda a conversa e a presença da família, mesmo quando o melhor para o idoso é morar no asilo. A participação da família é extremamente importante, é uma coisa que a gente até cobra muitas vezes aqui e faz parte do processo de admissão do idoso aqui na instituição, a participação da família. A família não é isenta disso. Hora de dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Viviane Novaes. Oi, Viviane, boa noite. Quais são as últimas? Boa noite, William, e boa noite para todo mundo. A gente começa o giro com essa notícia aqui. A suspensão temporária de 51 planos de saúde passou a valer nesta sexta-feira. A ANS tomou essa medida por causa de reclamações de usuários como cobertura assistencial e rede de atendimento. Os planos não podem ser vendidos ou receber novos clientes. Hoje eles atendem juntos cerca de 600 mil clientes no país. Mas esses usuários estão protegidos com a medida da ANS e têm assistência garantida. A lista dos planos suspensos está no site ans.gov.br. E o Ministério Público Federal denunciou à Justiça a vereadora Raimundina Garimpeira, de Tartarugalzinho, no Amapá, por associação criminosa, usurpação de patrimônio da União, lavagem de capitais e crimes ambientais. O marido dela, Dingo Souza, e a filha Dayana Souza e também Jardel Ferreira foram denunciados pelos mesmos crimes. Segundo o MPF, eles extraíram ouro e tantalita ilegalmente por nada menos do que 20 anos. A pena para cada um pode passar de 14 anos de prisão. E agora, uma notícia de Tocantins. A Confederação dos Servidores Públicos do Brasil entrou com uma ação aqui no STF contra a lei do Estado, que suspendeu o reajuste salarial e concessão de progressões aos servidores públicos estaduais por 2 anos. A Confederação alega que a suspensão, feita pela Assembleia Legislativa por meio de lei, afronta a iniciativa privativa do governador para dispor sobre lei que altera ou modifica o regime jurídico de cargos, funções ou empresas públicas. Bem, e o giro fica por aqui.
Tudo que você viu aqui no Jornal da Justiça está no YouTube. Procure lá, TV Justiça Oficial. Um bom fim de semana a todos. Voltamos ao estúdio. O Jornal da Justiça, segunda edição, também fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Bom fim de semana para você. Até segunda.